Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, eu tenho a satisfação de receber no estúdio da Rede Sim Televisão aqui em Linhares a professora Suelen Agum, é professora da Faculdade de Ensino Superior aqui em Linhares, a FACELI, e coordenadora do curso de Direito da FAVI, em Vitória, né? E a professora Suelen, ela coordena um projeto aqui na FACELI, professora Suelen, voltado para Direitos Humanos. Para a parte de Direitos Humanos. Isso. Então, pessoal, como a gente está comemorando agora, dia 7 de setembro, o dia da independência do Brasil, nós do programa Sim para a Literatura, todos os anos, e ao longo do ano, a gente traz essa discussão sobre qual é efetivamente a importância da democracia, né? É um tema que tem sido pouco debatido no Brasil, mas excessivamente atropelado, né? E agora a gente está vinculando também um outro assunto que também as pessoas têm tido dificuldade de entender a importância dessa questão e particularmente a essência dessa temática, que é a questão dos direitos humanos. E é sobre isso que a gente vai conversar com a professora Suelen nessa entrevista, a relação entre direitos humanos e democracia. Professora Suelen, bem-vinda ao programa Sim para a Literatura. Você já participou com a gente, né? Num programa anterior, a gente fez um evento lá com os alunos da FACELI, há algum tempo atrás, e você deu um depoimento, né? Você estava lá participando. Mais uma vez, seja bem-vindo ao programa. Obrigada, muito obrigada. É com muito prazer que a gente vem conversar um pouquinho com a população e esclarecer o que for necessário sobre a temática dos direitos humanos, uma temática que eu estudo já há algum tempo, desde a minha graduação, do mestrado e ao longo dessa minha vida acadêmica, a gente estuda essa temática bastante e estamos à disposição para ajudar no que for preciso. Ô Suelen, como eu comentei no início, e a gente tem conversado sobre isso, né? As pessoas estão tendo direito, né? Estão tendo dificuldade de entender o que são direitos humanos, aí fala um monte de bobagem, aí fala que quem se preocupa com direitos humanos é porque defende bandido, essa coisada toda. Esclarece pra gente o que são direitos humanos e quem no Brasil tem direito a ter direitos humanos. Olha, essa é uma pergunta que eu gosto muito de responder. Quando a pessoa tem realmente interesse em entender o que é efetivamente esse direito humano que tanto a sociedade fala, né, dessa expressão. Inclusive é objeto de uma aula inteira, né? No curso de Direito eu tiro uma aula inteira para a gente dialogar sobre isso. Mas aqui, falando rapidinho, para você compreender minimamente, o que eu digo primeira coisa que você tem que ter em mente é que o direito humano, ele é para todo e qualquer indivíduo. E, em especial, todo e qualquer indivíduo em qualquer lugar do mundo. Essa é a nossa percepção. Se um dia a gente chegar em casa e não existir mais nenhuma lei no Brasil, e o Brasil faz parte do sistema internacional, estou afirmando para vocês, faz parte. Se um dia a gente chegar em casa e o Brasil não tiver mais nenhuma lei, os nossos direitos humanos estão garantidos, porque eles estão numa ordem internacional. O Brasil que a gente fala, né, Sueli? O Brasil é signatário desse acordo, né? Que a gente fala, o Brasil assinou esse acordo e, naturalmente, tem que desenvolver ações para cumprir, não é assim? E sabe o que é legal quando o senhor fala que o Brasil assinou esse acordo? Porque quando a gente fala o Brasil assinou o acordo, nós, cidadãos brasileiros, às vezes a gente tem um sentimento de que foi o líder somente do país que foi lá e assinou. Mas não. No direito brasileiro, de acordo com a Constituição, lá no artigo 80 e poucos da Constituição, lá está escrito que os tratados internacionais que o Brasil assina, é claro, o chefe do Poder Executivo vai lá e assina o tratado, ele só tem validade no Brasil se tiver o aval do Congresso Nacional. E o Congresso Nacional é a voz do povo, ou seja, nós, povo brasileiro, assinamos esses tratados internacionais e isso faz com que esses direitos sejam garantidos para nós, independente da nossa estrutura interna de governo. Esse é o legal dos direitos humanos, que ele é válido independente de como esteja o nosso cenário interno brasileiro, ele é protegido para conosco com relação a essa ordem internacional. Até para aproximar mais esse tema da nossa realidade, né, Sueli? Independente da pessoa ser pobre ou rica, porque tem muita essa discussão no Brasil, né? As pessoas têm direito. Quais seriam os principais direitos humanos? Para a gente ter bem claro isso. Olha que legal. Os direitos humanos, eles são uma conquista histórica. Então, ao longo dos anos, a gente conquista vários direitos. E sim, eles são válidos quando a gente fala qualquer pessoa, é qualquer pessoa mesmo. Pobre, rico, feio, bonito, alto, baixo, não interessa qualquer circunstância, se é ser humano,
tem direito a direitos humanos. E aí, explicando um pouco quais são, né, o que é efetivamente, como a gente fala uma conquista diária, a gente tem uma classificação que a gente utiliza como uma forma geral, que eles são direitos de liberdade em geral, direito de ir e vir, direito de se manifestar, de ter suas opiniões. De ter suas opiniões. Okay. Esses são direitos de liberdade. Eu costumo sempre enfatizar de não ser preso sem explicações ou sem motivo, né? Esses são os direitos de liberdade, são todos esses. Direitos mais palpáveis, assim, que a gente consegue perceber mais no dia a dia, são aqueles que a gente chama de direitos sociais. Saúde, educação, moradia, assistência, trabalho, previdência, proteção à maternidade e à infância. São todos lá do artigo 6º da Constituição e seguintes. Que aí esses também são direitos humanos dessa segunda grande categoria, que são os direitos sociais. E a gente tem também os direitos de solidariedade. Só para fazer um friso aqui, é inadmissível que uma criança em qualquer lugar do mundo acorde de manhã e não tenha o que comer, né, Suelen? Sim. É um direito básico, fundamental. E é um direito, né, humano. Humano, exatamente. É isso que a gente precisa de conscientizar, de que todos esses direitos do nosso cotidiano, que envolvem liberdade, direitos sociais, que são os direitos de igualdade, os direitos de solidariedade, que eu vou falar daqui a pouco, todos eles são para todas as pessoas, em qualquer lugar do mundo, que esse é o ponto central. Exatamente. A gente não tem isso porque a gente é Brasil, a gente tem isso porque a gente é signatário dessa ordem internacional. E os de terceira geração, que eu tinha comentado, chamados de solidariedade, é porque os direitos humanos, eles também precisam compor a pacificação social e aqueles direitos que envolvem todos os indivíduos. O exemplo clássico que a gente tem é o meio ambiente, né? Que não adianta proteger o meio ambiente só para mim, ou só para você, ou só para um grupo, tem que ser para todo mundo. Ok. Essa coisa que a gente ouve falar, e de forma muito repetida, que quem se preocupa com direitos humanos é porque defende bandido. Como é que você esclarece isso aí para o nosso telespectador? Primeiro, essa é uma afirmativa em parte correta. Correta sobre que perspectiva? Sim, aqueles que cometem crimes, adolescentes que cometem atos infracionais, enfim, todos esses, eles têm sim direitos humanos para serem protegidos e garantidos, sim. E o que a gente tem que ter em mente é que não é porque uma pessoa foi retirada do seio da sociedade que ela deixa de ser pessoa. Se ela cometeu um crime, por exemplo. Se ela cometeu um crime, ela não deixa de ser pessoa. Se ela não deixa de ser pessoa, ela não deixa de ter direitos. Você gostaria de não ter o alimento? Então a gente não pode deixar que uma pessoa que foi aprisionada ou apreendida, que ela também não tenha alimentos. Então, sim, é em parte verdade nesse aspecto. Qual é a parte prejudicial, a parte preocupante dessa afirmativa? Achar que é só para a defesa dessas pessoas e personificar os direitos humanos como sendo uma pessoa ou um órgão. Não, os direitos humanos, eles não são uma pessoa jurídica, uma pessoa física, não está personificado. Não adianta vocês me chamarem como a Suelen dos direitos humanos. Não, eu não sou. Eu sou assim, eu sou usufrutuária dos direitos humanos. Direitos humanos não é uma instituição. Não é uma instituição, não é uma pessoa. É um rol de direitos que cabe a todos nós. É isso. A nossa sociedade tem uma dificuldade muito grande, como a gente muitas vezes convive, assim, a violência é muito presente, né, no nosso cotidiano, e a gente tem uma dificuldade de entender que quando uma pessoa, por exemplo, está no sistema prisional, já foi tirada dessa pessoa, ela está cumprindo a pena, já foi tirada dessa pessoa a liberdade de estar aqui fora, mas que ela tem o direito de ser ressocializada. Sim. Né? Que muitas vezes, por exemplo, um jovem de 18 anos bebe, né, pega o carro do pai escondido, sai por aí dirigindo, atropela uma pessoa e mata essa pessoa. Ele não acordou de manhã pensando em fazer isso, né? Aí ele vai preso e tal, ele tem todo o direito, claro, de cumprir a pena, se for isso decidido pela justiça, mas ele tem todo o direito de se ressocializar, né?
ou qualquer outra pessoa. Sim, né? E o que eu digo ainda também é o seguinte, eu sempre enfatizo e sempre uso isso como exemplo. A psicologia explica, né, não sou eu, são os estudiosos da psicologia, que qualquer ser humano está apto a, no momento de fúria, no momento de forte emoção, no momento de adversidade da vida, a tomar qualquer atitude caracterizada como crime no ordenamento jurídico brasileiro e, consequentemente, precisar de usufruir desses direitos. Então, a gente defender que esses direitos sejam respeitados para aqueles que estão aprisionados, indiretamente a gente também está protegendo a nós mesmos, cidadãos, que podemos, em algum momento da vida, nos depararmos com uma situação como essa para um ente familiar próximo. Eu sempre falo com os alunos, quem já ouviu aquela expressão de mãe que fala que pelo meu filho eu mato e eu morro? Eu não tenho filhos, mas ouço isso de muitas mães, e quando eu falo esse exemplo em sala de aula e eu tenho mães presentes, eu só vejo os rostinhos afirmando assim, que é verdade, que é isso mesmo, e que a gente precisa de estar preparado para isso. Então, pensar que os direitos humanos são sim para essa parcela da população, mas não chegam a 5% da nossa preocupação. Eu estou chutando aqui um percentual. É um pingo, é uma agulha no palheiro. Pensar sobre os direitos humanos na perspectiva daquele que está aprisionado. Tem uma série de outros aspectos dos direitos humanos para serem pensados. Né? Os direitos humanos, a gente pesquisa direitos humanos nas diversas áreas. A gente tem um grupo de pesquisa em direitos humanos na Facel e a gente tem alunos que pesquisam sobre a perspectiva da Lei Geral de Proteção de Dados. A gente tem alunos que pesquisam sobre a perspectiva dos direitos previdenciários. A gente tem quem pesquisa sobre a perspectiva do direito internacional, das soluções dos conflitos internacionais, sobre a perspectiva do acesso à internet como um direito humano, porque a internet também é direito humano. E como eu vinha falando, os direitos humanos eles são uma construção histórica. Então, hoje, amanhã, depois de amanhã, outros direitos vão surgindo e eles vão sendo incorporados a esse rol de direitos. A gente verifica, né, Sueli, muitas vezes as pessoas fazem um churrasco de família no fundo do quintal da casa para confraternizar, ou as pessoas saem à noite, ou no sábado à tarde, ou no domingo para ir para o botequim, encontrar os amigos, e às vezes dali sai uma tragédia, né? Sai uma briga, uma confusão, alguém escorrega através de um empurrão, bate a cabeça numa pedra e morre. E aí? Essas pessoas têm todo o direito, né, de terem sua defesa na justiça, tudo certinho. As pessoas não pensam nisso. A nossa sociedade, muitas vezes, né, essa coisa de fazer justiça com as próprias mãos, né? Um garoto, uma criança de 13 anos que foi assediada pela criminalidade, às vezes tem uma desestruturação familiar em casa, está na rua roubando o celular, a gente vê aí no noticiário, né? As pessoas pegam, amarram no poste, quer bater, tem pessoas que são mais afoitas que querem tirar a vida dessa criança porque acha que vai resolver o problema da violência dessa maneira. Como é que é essa percepção sua? Olha, sobre esse assunto, o que eu sempre digo? É claro, a gente, historicamente, a perspectiva de vingança, né, de fazer justiça com as próprias mãos, a gente já deveria ter superado há muito tempo, apesar de ainda assistirmos episódios de comportamentos humanos como esse. Mas é uma perspectiva que deveria ter ficado lá na Idade Média. Exatamente. Né? Porque a perspectiva da vingança. O que a gente tem hoje no ordenamento jurídico brasileiro é uma perspectiva de ressocialização. A pessoa que comete um crime, o que ela fez? Ela descumpriu um pacto social. Nós, eu e você e todo o restante dos brasileiros, escolhemos um pacto social. Nós assinamos esse pacto quando, né? Não tem uma assinatura digital, impressa, não. A gente assinou quando a gente nasceu brasileiro e se submeteu às legislações brasileiras. No Brasil, a gente definiu que essas eram as nossas regras de convivência. E aí eu sempre reforço, regra de convivência, então tá lá escrito, não pode matar o coleguinha. Não pode, porque tá escrito lá que homicídio acarreta a pena de prisão. Bom, a partir do momento que há uma perspectiva de cometimento de crime, de consequentemente aplicação da pena, essa pena no nosso ordenamento jurídico, ela foi aplicada para ressocializar. A gente não tem no direito brasileiro prisão perpétua, certo? Isso. Então, e nem pena de morte. E nem pena de morte. Pena de morte a gente tem uma exceção, que é em caso de guerra declarada, mas a gente nunca teve guerra declarada no Brasil desde 88, que é da data da Constituição. Então, como a gente não tem guerra declarada no Brasil, a gente pode dizer que a gente nunca teve pena de morte. E perpétua a gente não tem em nenhuma condição.
Se a gente não tem pena de morte nem pena de prisão perpétua, então a perspectiva é a pessoa será presa e necessariamente ela precisa de ser solta um dia. Precisa de ser solta um dia após a ressocialização. Por mais que o nosso sistema ainda não seja perfeito, ainda não tenha uma aplicabilidade perfeita, nós temos que entender que a lógica do sistema é essa. Então não adianta eu aprisionar com o sentimento de vingança. Eu preciso aprisionar com o sentimento de um dia essa pessoa retorna à sociedade. Quando eu paro para raciocinar dessa forma, faz sentido a proteção dos direitos humanos dessa pessoa, porque proteger essa pessoa contribui para que o retorno dela à sociedade seja melhor. O sistema, Suelen, funciona perfeitamente? Eu e você sabemos que não. Para que então você tanto perde tempo pesquisando e pensando isso? Porque eu acredito que teoricamente é possível que esse sistema um dia seja aprimorado, seja melhorado, seja, enfim, seja aplicado. Eu acredito. Tem uma questão que a gente tem conversado muito na sociedade brasileira, principalmente o caso do Espírito Santo, que infelizmente é um dos menores estados da federação em termos de dimensão, de extensão territorial, de quantidade de habitantes, né? E nós, pelos últimos dados da violência no Brasil, ocupamos o 3º lugar em feminicídio, né? Nós só perdemos para um estado da região norte e outro da região nordeste. E eu sempre discuto aí nos grupos que eu tenho essa oportunidade de tocar nesse assunto, que um dia que um homem bate numa mulher, ele está batendo na filha de alguém, ou na irmã de alguém, ou na mãe de alguém, ou na enteada de alguém, ou na neta de alguém, ou na avó de alguém. E se um homem um dia bater na neta dele, na irmã dele, na filha dele, na mãe dele, como é que ele vai reagir, né? Então a gente só vê muito a questão da violência, por exemplo, que é um desrespeito gravíssimo aos direitos que a mulher tem de cuidar da sua própria vida, de tomar a decisão pelo seu próprio corpo. Se a mulher não quer mais ficar com o homem, ele tem que entender que o relacionamento acabou, né? E a nossa sociedade ainda tem dificuldade de entender essa questão. Muitas vezes fala assim: ah, cara, mas aquela mulher é insuportável, como é que o cara aguentava aquela mulher? Então aí justifica bater, né? A nossa sociedade precisa evoluir muito sobre essas questões de como nós construímos as nossas relações, não é isso? Sim, sem dúvida. As relações sociais, elas são... Na realidade, elas são a grande essência do direito, né? O direito, ele é aperfeiçoado na medida das nossas relações sociais, né? Das novas demandas. Das novas demandas. Questões, se a gente não tivesse tantas agressões a mulheres, a gente não teria uma legislação específica sobre... A Lei Maria da Penha. Sobre feminicídio. Não teria necessidade. Não teria necessidade. Então, é uma resposta de uma demanda social. E a Lei Maria da Penha, já que o senhor tocou no assunto, ela é o nosso clássico exemplo que os direitos humanos, eles realmente trazem uma perspectiva prática, real e que tem uma perspectiva para todo mundo. Explico rapidinho. Ok, tá. Se o senhor me permitir. A Maria da Penha, ela sofreu violência, né? O processo dela, do agressor, ele não teve a tramitação adequada. Então, foi lento, o agressor não era afastado do lar, não sofreu as penalidades que a lei previa. Okay. E aí ela sofreu um segundo atentado que quase que gerou a paralisia, né, das pernas. E ela levou o caso dela à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Hoje, a Corte Interamericana é o nosso principal tribunal internacional que traz tanta jurisprudência, que a gente chama no direito, né, traz tanta demanda para dentro do país. O Brasil já foi condenado inúmeras vezes. Uma das vezes foi no processo da Maria da Penha. A Maria da Penha a gente chama de caso paradigmático. Ela foi o caso pioneiro de violência contra a mulher que foi levado à Corte Interamericana, e uma das sentenças, um dos aspectos da sentença da Corte Interamericana foi que o Brasil deveria desenvolver legislação para proteger as mulheres nessas situações. Por isso que nós temos a Lei Maria da Penha. Legislação específica. Legislação específica, né? Em decorrência de uma condenação do Brasil na Corte Interamericana. Ô Suelen, um outro ponto que nós destacamos aqui no início da entrevista é a dificuldade que as pessoas, que o brasileiro de forma geral, tem de entender o que é a democracia e qual a importância da democracia para a convivência das pessoas numa sociedade que é evoluída, né? Como é que você consegue fazer a relação
da importância de as pessoas entenderem e respeitar os direitos humanos para o bom funcionamento da democracia, para a gente terminar. Olha, ponto central de direitos humanos e democracia, agora que a gente já entendeu o conceito e os vários aspectos que os direitos humanos permeiam a sociedade, né, nesses vários assuntos que a gente conversou, o que a gente tem que ter em mente? Tem um autor que ensina isso pra gente, o nome dele é Norberto Bobbio. Ele é um jurista italiano, escreveu vários livros, dentre eles um livro chamado A Era dos Direitos. Fica a dica de leitura. A Era dos Direitos. Nós já sugerimos livros do Norberto Bobbio aqui no programa. Ele é um excelente... Eu gosto demais dos livros dele. Esse é um livro de uma escrita um pouco mais pesada, um pouco mais densa, um pouco mais filosófica, mas é um livro que ele traz pra gente essa reflexão. E uma das reflexões do livro que eu gosto demais é que ele vai afirmar pra gente que direitos humanos, eles não existem se não tiver democracia e paz. Então, a gente não consegue viver a plenitude dos direitos humanos se a gente não estiver no Estado democrático. Não sou eu que estou falando isso. Quem ensinou pra gente isso foi Norberto Bobbio, que é uma referência pra gente, né, em termos de literatura jurídica. E com o estudo que eu faço sobre a temática, né, desde quando eu iniciei os meus estudos na área, ainda na graduação, a perspectiva que a gente enxerga é essa. A gente só tem uma efetiva possibilidade de buscar garantias de proteção referente aos direitos humanos em estados democráticos. Nitidamente a gente vê que países não democráticos são aqueles que precisam sofrer intervenções no sentido de intervenções positivas, né? Sofrer intervenções positivas para superar a situação de violação da democracia para só depois alcançar os direitos humanos. Os estados não democráticos, eles sofrem muito, 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 muito. E sofrem com a ausência de direitos humanos e com a ausência de possibilidade de reivindicar esses direitos. Exatamente. Esse é o grande ponto-chave. Enquanto a gente tem democracia, a gente tem a possibilidade de reivindicar por esses direitos, ainda que a gente não tenha eles plenamente efetivos, como eu gostaria de ter aqui saúde para todo mundo, de qualidade, com fácil acesso. A gente sabe que essa não é uma realidade, né, rotineira. A gente gostaria de ter todo o rol de direitos humanos de fácil acesso. Apesar de conscientemente a gente saber que a gente não atingiu a plenitude disso, mas saber que a democracia é um mecanismo que a gente tem para buscar o cumprimento desse rol de direitos para a gente. Eu costumo dizer, Sueli, aí para nosso telespectador, né? Toda isso, as pessoas podem pesquisar. Eu até sugiro nos meus grupos de relacionamento que as pessoas leiam mais, se informem melhor, se orientem melhor. Eu vou pegar alguns exemplos aqui. Todos os governos militarizados, todos, sem exceção, em qualquer lugar do mundo, eles foram transformados em ditaduras. Ditaduras mais sangrentas e menos sangrentas, né? Vou pegar aqui Coreia do Norte, Irã, Iraque, Afeganistão, Paquistão, a própria Arábia Saudita, que tem cara de democracia, mas é uma ditadura. O país lá, a Rússia, né? Então, com uma ou outra exceção, mas normalmente são países muito atrasados, do ponto de vista do avanço da ciência, do acesso à tecnologia e principalmente dos direitos das pessoas, né? Então as pessoas têm que refletir se em algum momento elas tentarem alimentar essa possibilidade, se elas querem isso aqui para o Brasil, né? Você pega o Afeganistão, que agora os talibãs retornaram para o governo. Você gostaria, por exemplo, que um presidente da República decidisse que sua filha, por exemplo, não pode estudar? Né? Que ela não pode andar livremente na rua para exercer seus direitos? Então acho que as pessoas precisam refletir antes de falar um monte de bobagem aí e tomar certo tipo de atitude. Suelen, obrigado por nos ajudar a enriquecer, né, a agenda de entrevistas do nosso programa Sim para a Literatura. Agora a porta está aberta. Estamos à disposição. Como professora da Facel, coordenadora do Grupo de Pesquisa em Direitos Humanos, a gente está à disposição para esclarecer qualquer assunto relacionado. Nós estamos para servir a sociedade de Linhares, né, trazer um retorno daquilo que Linhares investe para a gente em termos de estudo, de pesquisa, de desenvolvimento ali, de conhecimento, né, para a parcela da sociedade de Linhares. Esse projeto de vocês atende a comunidade? Ele não tem uma atividade diretamente vinculada à comunidade, porque a gente ainda não é um projeto de extensão. Okay. Mas toda a nossa pesquisa desenvolvida, a gente está
sempre pronto e disponível para apresentar ela à sociedade. Nós temos vários artigos publicados pelos nossos alunos, Okay. né? E aqui é um mecanismo que a gente encontrou para trazer esse retorno para a sociedade. Obrigado, Suelen, pela participação. De nada. E aqui eu abro aspas para a escritora espanhola Rosa Monteiro. Os romances são os sonhos da humanidade. Sem os romances, todos seríamos mais loucos. E a literatura em geral, assim como a arte, são as maiores armas que a humanidade dispõe para lutar contra o horror e contra o caos das ditaduras. Fecho aspas. Os direitos humanos está intimamente ligado em respeitar os interesses, proteger, resguardar os direitos das pessoas, de todas as pessoas, independente de qualquer distinção. E aí isso está ligado à democracia, porque vem para justamente proteger esse direito para que aí sim aconteça a democracia da melhor forma.